maravilhoso é o nome de Jesus. Aquele que venceu a morte, que é vencedor, soberano, que ressuscitou e está aqui nessa manhã para receber a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos declarar isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Aleluia. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive, incomparável. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, glorioso, excelso, maravilhoso, grandioso é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós bendizemos aquele que é, era e sempre será. Te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade. Te louvamos nessa manhã bendita que o Senhor nos reúne como teu povo, como tua igreja, como corpo vivo de Cristo. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos regenerou, o Senhor, ó Deus, nos salvou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos adotou, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus, pelo teu grande amor e graça por nossas vidas. E agora, como teu povo que se reúne neste lugar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos molde, que o Senhor nos impacte, ó Deus, e nos impulsione para vivermos, ó Deus, as maravilhas do teu reino, num relacionamento corandel diante do Senhor, ó Deus. Abençoa a tua igreja que se encontra aqui, a tua igreja que está chegando, Senhor, e a tua igreja que se reúne por todas as nações. Para que hoje, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, cheios do teu Espírito, ó Deus, possam proclamar as verdades eternas do nosso Salvador. Bendito seja o Deus da nossa salvação, em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Deus. Queridos, abram suas Bíblias no Salmo 122, Salmo 122 que diz assim. Fiquemos em pé, vamos ler o Salmo juntos, aqueles que podem estar de pé. Salmo 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus,
buscarei o teu bem. Continuemos em adoração, igreja, que o Senhor, que nos chama à casa dele, possa nos encher de alegria, vida e santidade, para continuarmos desejando estar com ele, para que continuemos orando, para que haja paz em Jerusalém. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso viver. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me deu. E ao passado? O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Passado? O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia! Graças a Deus por esse sacrifício dele, que nos trouxe vida, nos trouxe alegria, nos trouxe salvação. Por isso nós podemos celebrar, estamos caminhando para a celebração da Páscoa. Que o nosso coração se lembre disso todos os dias, porque foi esse sacrifício que nos deu vida e a graça do Senhor que nos alcançou. Vamos celebrar o nosso Deus dizendo isso. Aleluia. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Aleluia por essa graça. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou, e deu a sua vida, para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem teve a ordem em meio ao caos, que faz o órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória, e quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou, e deu a sua vida, para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte... Vamos encarar juntos? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, obrigado Jesus, e deu a sua vida, para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Amém, queridos. Eu vou pedir para que você se sente rapidamente, porque todo último domingo do mês nós temos destinado as ofertas desta igreja para as missões. E é importante para nós que vocês conheçam como estão os trabalhos e como estão os nossos missionários também no campo. Por isso nós vamos passar um vídeo onde o pastor Eleandro vai estar falando sobre o que tem acontecido no norte do Iraque, o que Deus tem feito, né? E eu queria que vocês acompanhassem. Logo depois nós cantaremos uma canção e teremos a oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Graça e paz, queridos irmãos. Eu gostaria, através desse vídeo, agradecer a IP de Alvorada por nos abençoar com flanelógrafo. Esse material tem sido de muita bênção aqui para nós no norte do Iraque. Nós trabalhamos com etnia curda, trabalhamos com árabes, temos escola e por muitos anos, eu que dou aula, né, Graça e paz, da queridos Bíblia para as irmãos. crianças. Eu gostaria, eu não tinha desse material vídeo, e figuras, agradecer a IP de Alvorada. Graça e paz, queridos irmãos. Eu gostaria, através desse vídeo, agradecer a IP de Alvorada por nos abençoar com flanelógrafo. Esse material tem sido de muita bênção aqui para nós no norte do Iraque. Nós trabalhamos com etnia curda, trabalhamos com árabes, temos escola e por muitos anos, eu que dou aula, né, da Bíblia para as crianças, eu não tinha material e figuras. Muitas histórias que eu queria contar, eu não tinha figuras para expressar, né? Para mostrar para as crianças, não só falar, mas para que eles pudessem ver. E através deste material, graças a Deus, nós temos podido evangelizar, edificar as crianças na fé, no conhecimento de Jesus Cristo. Que material abençoado! Podemos decorrer os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus e mostrar também para as crianças figuras. Isso é maravilhoso, né? Não só trabalhar a audição, mas também a visão, para que o evangelho, né, possa fazer morada mais e mais na mente e no coração das crianças. Sabemos, queridos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse material chegou nas nossas mãos pela igreja, por vocês, e nós somos muito agradecidos. Muito, muito, muito obrigada. Temos usado na nossa escola com refugiados, temos usado na igreja, nas escolas bíblicas, na EBF, temos usado esse material. Tem sido de grande bênção e também no grupo de adolescentes. Olha que bênção. Vocês têm feito a diferença em nossas vidas e no nosso ministério. Muito obrigado. Juntos pelo reino na missão. Au piau na we hamoi hartiji sai nasi suadeira o despertar darbarichi ikbasha hamuka sai nasi ikbash darbarichi se outro deixa do bará não é do bará chama-se mas se surgu ao pedir trabalhar para ti aonde mora fica cá na cabalada cá Where mati? Ai, masih Glória a Deus, queridos. Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu
Glória a Deus, porque Ele vive, nós podemos ter a esperança da vida eterna e de que seremos acolhidos por Ele em todo o tempo. Quero convidar você que tem orado ao Senhor, clamado ao Senhor, colocar diante do Senhor as dores do seu coração, os temores da sua alma e os anseios da sua caminhada, para que você venha aqui à frente, a gente vai orar junto como igreja. Esse é um tempo que fazemos em nossa igreja e eu convido você para que juntos oremos ao Senhor. Venha à frente. Oremos ao Senhor. Esperar os irmãos chegarem. Dá um espacinho aí. Vamos abrindo aí para o pessoal que está no corredor. Chegar mais próximo aqui. Isso. Senhor, somos gratos por Teu amor, Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia para conosco, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Adoramos porque o Senhor é o Deus que move céus e terras para abençoar o Teu povo. Te adoramos porque o Senhor, ó Deus, não tinha nenhuma necessidade de olhar para nós pecadores, ó Deus, e ter compaixão e graça por nossas vidas. O Senhor poderia ter, ó Deus, nos destruído, nos fulminado, mas não, o Senhor nos amou. O Senhor, ó Deus, teve misericórdia de nós e o Senhor se compadeceu, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai. Obrigado por isso. Porque a demonstração do Teu amor é Cristo Jesus na cruz, ó Pai. E o apóstolo Paulo diz, se Deus, que não poupou o Seu único Filho por nós, porventura não nos daria qualquer outra coisa. Nossos corações estão na Tua presença clamando, Senhor Deus, por essas outras coisas. Mas certos, ó Deus, de que Cristo já é suficiente para nós, ó Deus. Certos que a Tua graça nos basta. Certos, ó Deus, que a Tua bondade, a Tua misericórdia que nos perseguem, ó Deus, na caminhada, dia após dia, já nos são, ó Deus, melhores amigas, ó Pai. E nós Te adoramos por isso, Senhor. Mas nós clamamos ao Senhor também. Os nossos corações estão aflitos, as nossas mentes estão conturbadas, os nossos relacionamentos estão rompidos, ó Deus, o nosso corpo debilitado, Senhor Deus, ó Pai, os nossos corações enlutados, Deus, tantos são os pedidos, os clamores, ó Deus, por provisão, por portas abertas. A ansiedade bate à porta do nosso coração e da nossa mente o tempo todo, Senhor, mas nós, ó Deus, queremos dizer diante do Senhor que a Tua graça nos basta, Senhor Deus, e confiamos no Deus da nossa salvação, confiamos naquele que é eterno, que é santo, que é justo e que provê todas as coisas, porque a história é o palco da Sua glória, Senhor. Nós, ó Deus, temos sim, ó Pai, os medos batendo nos nossos corações, mas a Tua palavra, Deus, diz que o Teu amor lança fora todo medo. Então queremos nesta manhã, Senhor, clamar a Ti. Deus, nos ajuda a mergulharmos no Teu amor, ó Pai, a sermos, ó Deus, inundados por eles, ó Deus, por Ele, Senhor, como aquele que é, ó Deus, tomado por uma fonte de água poderosa, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga relacionamentos que são santos, ó Pai. Que o Senhor cure relacionamentos aqui, pais, mães, filhos, filhas, ó Deus, esposos e esposas, ó Pai, sejam, ó Deus, tocados pelo Senhor. Que os céus se abram, Deus vivo, e a glória do Senhor molde o nosso caráter, molde os nossos passos, defina os nossos passos, ó Deus, e nos impulsione, ó Deus, para esta caminhada santa, até que Cristo venha e Ele virá. Abençoa a Tua igreja, Senhor, porque nós cantamos aqui, o Senhor vive. E porque o Senhor vive, nós cremos, ó Deus, no amanhã. E o nosso amanhã não é o dia depois de hoje. O nosso amanhã é a eternidade. Os nossos olhos estão fitos nela, Senhor. E os nossos passos, ó Deus, estarão em direção a Ele, a eternidade. Como o apóstolo Paulo que diz, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, vou para frente, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E assim, Deus, que a tua igreja seja tocada, abençoada, ó Deus, e seja, ó Pai, cheia do teu Espírito, para que mais do que pedidos atendidos, um relacionamento profundo contigo, Senhor, e um avivamento, Senhor Deus, ó Pai, nessa geração, possa ser experimentada pela vida de cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém, queridos. Pode sentar, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos, nesta manhã, nós teremos a alegria de poder oficiar o sacramento do batismo. E eu quero convidar aqui o Tiago, a Mel, para trazerem a Tereza, essa lindona que vai nos ser apresentada hoje. Tiago e a Mel são membros da nossa igreja, são líderes da nossa mocidade e tiveram a alegria, de se tornarem pais da Tereza. A Igreja Presbiteriana, por teologia, é uma igreja aliancista. E entendemos que os nossos filhos fazem parte dessa progressão pactual que Deus fez. Que a história da palavra, ela não é uma história de momentos estancados, mas é uma aliança contínua que Deus faz com o seu povo e que nós temos por alegria de entendermos isso e celebrarmos isso. Entendemos, como a palavra de Deus diz, que embora os nossos filhos sejam de natureza corrupta em Adão, mas eles também são chamados, os filhos dos crentes, são chamados de santos na igreja em Corintos. Nós entendemos também que o próprio Cristo diz que das crianças, das tais, é o reino dos céus. E quando Deus faz aliança com o povo de Israel, Ele diz: essa aliança é para com vocês e com os vossos filhos. E há um chamado para todos os pais cristãos a ensinarem os seus filhos a palavra do Senhor. E Tiago e Mel, antes de procedermos para o batismo, especificamente a água sendo derramada sobre a vida da Tereza, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem no Espírito Santo de Deus, uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem em Jesus Cristo, como único Filho de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos? Então vocês creem na Trindade excelsa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, um só Deus, três pessoas, mas na mesma essência?
Há algumas promessas que eu preciso que vocês façam aqui, para que seja cumprida com a Teresa. Vocês prometem que se o Senhor, Deus, for servido em conservar a vida da Teresa por seus muitos dias, até a idade da razão, de vocês instruírem na crença seguida pelo povo de Deus, como vocês vêm sendo ensinados na Sagrada Escritura? Vocês prometem ensinar a Teresa a ler, para que ela venha ler por si mesma a Santa Escritura, a orar com ela, a orar por ela e com ela, servindo vocês de bons exemplos de piedade e santidade e religião, esforçando vocês por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor? Sim? Prometem ler com ela a Bíblia, trazendo à igreja com assiduidade, ensinando-a desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Isso aí. Isso aí. Meus queridos, eu acredito que dentro da nossa teologia esse seja o momento mais impactante para os pais. Porque o nosso compromisso é ensinar os nossos filhos a se tornarem discípulos de Jesus, capacitados, comprometidos e maduros, para que eles possam servir ao Rei na sua geração. Que Teresa, assim como Davi serviu a sua geração, Teresa sirva a geração dela. A palavra, o nome Teresa, de muitos significados, um deles é verão. É quem vai trazer calor. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz aos irmãos coríntios que Cristo nos deu paz para com Deus, nos reconciliando na cruz. E nos chamou para sermos dispenseiros da graça, ministros da reconciliação, como que por meio de nós, Deus trouxesse alegria para os outros. Nós somos esse instrumento. Que a Teresa seja esse calor no meio de um amor frio nos nossos dias. Que a Teresa seja esse raiar do sol, que vai trazer à geração dela um amor que aquece o coração, que molda as afeições e que transforma as atitudes. E que Teresa seja, também como outro significado dela, uma colheita. Que ela seja não aquela que vai colher, mas que ela seja uma semeadora profunda do Evangelho. Para isso, Mel e Tiago, Susana Wesley nos ensina algo muito importante. Mãe dos grandes avalistas Charles e John Wesley, que influenciaram outros homens também, como o próprio George Whitefield. Ela dizia: quando seus filhos aprenderem a balbuciar as primeiras palavras, ensine-os a orar. Com os primeiros sons da Teresa, ensine a Teresa a orar. Leia a palavra do Senhor, faça o que Deuteronômio capítulo 6 diz para fazermos. Ensine-a enquanto vocês estiverem parados, enquanto estiverem caminhando, que em todo momento Teresa ouça a palavra do Senhor, para que ela seja assim esse verão na sua geração, e para que ela seja assim essa semeadora, para que no grande e glorioso dia da colheita do Senhor ela possa receber o galardão de ter semeado profundamente o Evangelho nos corações da sua geração. Passamos então para o batismo. Antes de vocês perguntarem, talvez você que nos visita, fala assim: mas vocês batizam criança e não tem padrinhos? Não. Não temos padrinhos, porque a igreja se torna responsável, corresponsável pela educação da Teresa. Toda essa comunidade de fé, que hoje testemunha esse sacramento, é responsável também, é corresponsável no cuidado da Teresa. Se os pais dela falharem, nós somos chamados por Deus a dizermos: Mel e Tiago, vocês estão falhando na correção do cuidado da sua filha Teresa.
Vocês estão falhando nessa caminhada, então voltemos à rota. Vocês entendem, igreja, por que somos aliancistas? Porque somos um povo, em que Deus fez um pacto com esse povo. E esse povo é chamado para cuidar uns dos outros e também dos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Eu queria convidar o pastor Josias. Pastor Josias, o senhor me ajuda aqui, por favor? Obrigado. Teresa, filha da promessa. Eu te batizo, filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te encha de poder. Que o Senhor derrame unção e graça sobre sua vida. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, Teresa, te dando paz. Que ele tenha misericórdia de você e que você cresça, filha amada, cheia do poder de Deus, da autoridade em Cristo. E que seja assim, esse amor que vai aquecer essa geração fria, como um verão que aquece os dias de inverno. Que você seja como aquela semeadora, que vai semear profundas sementes do Evangelho no coração de sua geração, para que no dia em que o Senhor da colheita vier, Ele possa colher os frutos do penoso trabalho dele e olhar para você e dizer: serva fiel, serva boa, venha para o gozo do teu rei. Filha querida, eu te batizo, eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Deus. Amém. 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 Então, após o culto, os familiares podem tirar foto, estarem junto com esse casal bendito, junto com a Teresa, né? Queridos, enquanto nosso pastor Josias se posiciona na tribuna para nos trazer a palavra do Senhor, nós queremos conhecer você que nos visita pela primeira vez e que peço que você levante a sua mão para que a gente te conheça. Tem um povo bonito lá atrás, ó, o Lucas, a Aline, a Renata, eles querem presentear você. Levanta a sua mão, você que nos visita pela primeira vez. Aqui, ó, no banco junto com o Rafael. Lá atrás também, no mesmo banco que a Cristina, né? Aqui Renata, Lucas, quem mais nos visita? Aqui, nosso querido que nos visita também. Lá atrás tem uma irmã querida que nos visita também, no último banco, Lucas. Aí no último banco, querido, ó. Aí já, então, mais alguém nos visita pela primeira vez. Que o Senhor Jesus abençoe e abra os nossos ouvidos e coração para que ouçamos a sua palavra. Queridos, graça e paz, sejam todos vocês, nesse momento, agraciados pela bondade do Senhor, também naquilo que Ele falará ao nosso coração. Sejam muito bem-vindos, peço a sua atenção, concentração, para aquilo que Deus falará à igreja nesta manhã, tendo como base o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 47, pelo que peço que estejamos em pé para ler a palavra do Senhor. Atos 2, de 42 a 47, cujo texto sagrado nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Sentemos. Você é uma pessoa perseverante? Responda para si mesmo, para si mesma, essa pergunta, até porque você sabe se sim ou se não. A ênfase do que nós vamos falar hoje tem a ver com isso, com perseverança. É a fé perseverante em relação à vida comunitária. O que nós temos como proposta muito clara nesse texto que nós acabamos de ler é que a verdadeira fé salvadora, que é operada soberanamente por Deus na minha e na sua vida, ela manifesta-se assim, em perseverança concreta, na doutrina, na comunhão, nos meios de graça e produz uma vida comunitária visível e diária que glorifica Cristo. Preste bem atenção nisso. Ou seja, se a gente não se lembra, ou se a gente não sabe perfeitamente o que perseverança significa, eu vou lhes dizer nesta manhã, baseado em todo o contexto daquilo que a própria língua nos traduz, perseverança é a capacidade de permanecer firme. Você precisa desenvolver, como cristão, a capacidade de permanecer firme em um propósito, numa decisão, na fé, no caminho, mesmo diante de quaisquer que sejam as dificuldades, oposições, cansaço ou até na demora dos resultados. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é o seguinte para mim e para você: sejam perseverantes. Perseverantes exatamente onde? Em decisões que vocês tomam. Eu acredito que cada um de nós já tomou decisões. Muitas delas importantes, cláusulas pétreas na nossa vida e conduta, decisões na fé, no caminho, e isso independentemente das circunstâncias que venhamos a passar. Em termos simples, em termos assim, bem fáceis de compreendermos, perseverar nada mais é do que continuar. Continuar, quando seria mais fácil parar. Você entende isso? É um chamado a vivermos de uma forma geral constantes. É um chamado de Deus para resistirmos, para sermos firmes, para sermos persistentes, para termos fidelidade ao longo do tempo. E isso é perseverança. E o texto nos chama à compreensão, mostrando aqui, por meio desse livro de Atos dos Apóstolos, que perseverança não é simplesmente uma insistência teimosa. Tem gente que pensa, eu sou perseverante, eu estou aqui teimosamente insistindo. Não é isso. Para o crente não é isso. Perseverança não é ficar insistindo em vir ao culto de uma maneira teimosa. Não. Perseverança é a permanência consciente e comprometida. Você precisa entender e se comprometer. E, a partir disso, se tornar um homem e uma mulher perseverante diante de Deus. Está claro até aqui, não? Ok? O que é que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, relatando essa história teológica da expansão do reino de Deus logo após a ascensão de Jesus Cristo? Aqui no capítulo 2, nós temos, após o derramamento do Espírito Santo, e aquela pregação do apóstolo Pedro, não é? Em que cerca de quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Você vê isso aqui nos versículos anteriores, em especial o versículo 41. O que nós temos agora não é mera descrição sociológica da igreja primitiva, como ela vivia naquela época. Que legal, né? Como ela vivia, como viviam os convertidos. Não. Nada do que está escrito aqui na Escritura não é simplesmente história. Tem fundamento e tem ensino. O que nós temos aqui é um paradigma normativo. O que nós temos aqui é o ensino do Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, da forma como a igreja deve viver sob a nova aliança. Então não adianta a gente pensar, isso era só para aquela época, tem nada a ver. Nós temos aqui, não é apenas um relato histórico, teológico ou sociológico, mas é um modelo.
um paradigma, uma norma que nós precisamos prestar atenção. E aqui a gente vê o que é essa fé genuína, verdadeiramente, que alcançou o coração daquelas pessoas que foram convertidas logo após o evento do Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram convertidas. É o que essa fé genuína produz quando nasce exatamente pela ação eficaz do Espírito Santo. E eu imagino que cada um de nós aqui tem uma fé produzida pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O Espírito Santo tocou o seu coração, ele falou ao seu coração, ele convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo, e fomos alcançados por essa fé genuína no Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva, nos conduz a algumas atitudes. Porque a gente precisa observar, nesse texto que nós lemos, o verbo central é perseveravam. Perseveravam. A fé que o Espírito gera não é uma fé de um episódio. Não foi uma fé que aconteceu somente naquele momento do Pentecoste. Não foi uma fé que aconteceu somente no momento da conversão. Mas, na verdade, não é uma fé nem episódica, nem emocional, nem eventual, mas é uma fé que persevera. E nós precisamos ver isso na igreja hoje. Perseverança. E a gente entende que a tradição, inclusive, e especialmente a reformada, afirma que a perseverança não é mérito nosso, é a graça do Senhor que alcança o meu e o seu coração, essa graça irresistível, a preservação divina que acontece sobre a vida dos santos. E o texto nos conduz claramente aqui, eu quero destacar, normalmente a gente prega em 3 pontos, né, o Diego, mas hoje eu quero destacar 4, porque eu não consegui deixar o último ponto de lado sem tratar com vocês nesta manhã. Mas nós temos 4 dimensões aqui dessa perseverança que estrutura a vida da igreja. E eu peço a sua atenção para todas elas. Nós temos aqui claramente uma perseverança doutrinária. Nós temos claramente uma perseverança na comunhão. Nós temos claramente uma perseverança nos meios de graça e também a perseverança que é visível e é diária. Então, essa fé que preserva e persevera, cria uma comunidade que é vista, que é tocada, que é sentida, que é experimentada, e é isso que nós precisamos ser como igreja do Senhor nos tempos atuais. Então, primeiro ponto. Se tiver caderno e caneta, anota aí. Agora é no celular, né? Perseverança doutrinária. Você é uma pessoa que persevera na doutrina? Você é uma pessoa que persevera e entende que a doutrina não é apenas um ensino ocasional? Nós estamos aqui aprendendo. Todo culto ao Senhor, todo momento comunitário, cristão, em todos eles a gente aprende alguma coisa. Diz o texto, versículo 42, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. A igreja nascente, ela não perseverava em experiências subjetivas. Hoje tem um bocado de gente cheia de experiência subjetiva. Eu quero dizer para vocês que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E essa expressão, que às vezes a gente lê para lá e para cá e não entende muito bem o que isso significa, perseverar na doutrina dos apóstolos refere ao ensino que foi autorizado por Jesus Cristo e transmitido por seus apóstolos à igreja. É o ensino de Jesus à vida de cada um de nós. Ou seja, essa doutrina que, conforme diz lá, Efésios, irmãos, Efésios 2, 19 e 20, Efésios 2, 19 e 20, diz que essa doutrina é o fundamento da igreja. Vou repetir, Efésios 2, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Quem? A igreja. E sois agora família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Jesus, a pedra angular.
Então, o que nós temos aqui é que não havia, naquela época, cristianismo sem instrução contínua. Não havia fé desvinculada de conteúdo. Não havia fé episódica. Havia fé fundamentada na palavra de Deus, no ensino, naquilo que Jesus Cristo disse, é assim. E a fé envolve esse conhecimento verdadeiro. A fé envolve o conhecimento da revelação do Senhor. A fé, na verdade, nos diz que não há perseverança. Preste bem atenção. Não há perseverança. Você não será perseverante se você não tiver apego à palavra de Deus. Tem que haver apego. Tem que haver gosto. Tem que haver interesse, intencionalidade em conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, a doutrina dos apóstolos, o ensino autorizado pelo nosso Deus. Ou seja, hoje muita gente quer Cristo. Todos nós queremos Cristo. Mas talvez muita gente queira Cristo sem doutrina. Eu quero Cristo, eu quero a experiência com Cristo, mas não quero conhecer Cristo, não quero saber o que a palavra fala sobre Ele. Eles querem espiritualidade, mas não querem ensino. Querem culto, mas não querem catequese. Não querem verdadeiramente esse processo sistemático de ensinar, de instruir, de formar alguém na fé cristã. Isso é catequese. Por isso nós temos a classe de catecúmenos. Então, na verdade, o que nós vemos aqui é que a igreja de Atos, ela perseverava. O que é? O que significa? Mantinha-se firme, constante e dedicada. Perseverança doutrinária, meus irmãos, não é frequência ocasional ao culto. É compromisso. É compromisso com a exposição fiel da Escritura. É ter vontade, gosto de estar aqui aprendendo o que o Senhor está dizendo por meio da sua palavra. É vontade e intencionalidade de, além de estarmos aqui com esse gosto, interesse pela exposição da Escritura, mas também com a instrução bíblica. Perseverar na doutrina dos apóstolos é ter gosto de participar da escola bíblica dominical. É ter gosto de ser discipulado, de aprender a respeito da palavra do Senhor. Ou seja, de maneira prática, aplicada à nossa vida. Uma fé, a pessoa que diz que tem fé, mas só aparece esporadicamente na igreja, isso não reflete o padrão bíblico e muito menos aquilo que nós vemos em Atos 2. Isso não é perseverança. Quem não persevera na doutrina não está vivendo esse cristianismo apostólico. Você entende isso? A membresia da igreja, nós aqui não somos mera formalidade administrativa, não. A gente aqui não é simplesmente o conteúdo de um hall. A gente aqui é a expressão inequívoca do compromisso que nós temos com o ensino contínuo da palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui. A fé verdadeira ama a palavra e se submete a ela. E nós temos aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, persevere, insista. Mesmo quando é mais fácil ficar em casa, mesmo quando é mais fácil, né? Está lá, dar asas à nossa preguiça, à vontade de ficar na cama. Dá um salto, querido. Levanta, toma um café sem açúcar e vem para a igreja. Vem para a escola dominical. Mas chega cedo. O culto começa às 9 horas. Então nós temos isso. Leve isso no seu coração pela palavra do Senhor. Persevere na doutrina dos apóstolos. Mas o texto continua também que eles perseveravam na comunhão. Nós vemos isso aqui no versículo 42 também. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra, grega, koinonia, significa uma participação ativa. Uma partilha real. Então, não é aquela convivência superficial. Não é uma convivência de qualquer maneira. É vida compartilhada. É isso que a Escritura diz. E a gente nessa manhã, exortado, ensinado, para começar a mudar certos padrões que a gente já tem achado normais,
mas que, na verdade, a Bíblia fala exatamente o contrário. Versículo, inclusive, 44 e 45, diz aqui que, mostrando essa comunhão concreta, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí tem um bocado de gente que fala, tinha tudo em comum, isso, na verdade, é um comunismo ideológico. Para com isso. Tem nada de comunismo ideológico, tem nada de coisa política aqui. Tá certo? O que nós temos aqui é a demonstração clara do corpo de Cristo vivendo em amor sacrificial e espontâneo. A graça os alcançou de tal maneira que produzia generosidade autêntica. Não é um planejamento de todo mundo tem que ter a mesma coisa, né? Só os ricões, só os poderosos é que são ricos, o resto vive tudo na ralé. Não tem nada disso. O que nós temos aqui é que, na perspectiva reformada, é a realidade do corpo visível do Senhor vivendo de maneira clara essa harmonia profunda com os seus irmãos. Ou seja, nós precisamos ter gosto, nos gostar uns dos outros. Nós precisamos nos amarmos mutuamente. Nós precisamos ter interesse pelo outro. Está passando dificuldade, irmão? Estou aqui para te ajudar. Você está precisando de oração? Nós vamos orar junto. Vem aqui em casa tomar um café. Eu gosto de café? É isso aí, irmão. Ou seja, o que nós temos claramente na Bíblia, preste atenção nisso, criatura de Deus, não existe cristianismo individualista. Não existe. Hoje a gente vive aquela era do cristão autônomo, né? Eu e Deus, é isso que interessa. Na verdade, a fé bíblica nos mostra que somos unidos e devemos ser unidos a um povo. É o povo de Deus. E aqui nós temos também em aplicações claras a fé que não persevera na comunhão, meus queridos. E lembra do que significa perseverança. É a vontade de permanecer quando é mais fácil parar, sair. A fé que persevera na comunhão é a fé descrita aqui em Atos 2. Se você não está perseverando na comunhão, você está completamente desconectado da vontade de Deus para a vida da igreja. Lembrando que o que nós temos aqui é um paradigma normativo. Então, participar... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, preste atenção. Louvado seja o Senhor que a igreja hoje está com a frequência boa, e dá para ouvir. Você também que está me ouvindo aí online, preste atenção que eu vou te falar. Participar apenas da igreja quando está escalado, isso não é perseverança. Nós estamos vivendo uma cultura que é o seguinte, isso em vários departamentos, em várias situações, só vou na igreja no dia da escala. Se eu tiver escalado no louvor, eu apareço. Nos outros dias, não, eu já cumpri meu... Isso não é igreja, isso não é perseverança. Está certo? Então, preste atenção, se livra desse negócio, muda esse paradigma na sua vida, esse modelo. Não venha aqui só quando está escalado. E para oficiais, pior ainda. Se você é oficial de igreja e só vem cumprir escala, está errado. Isso não é perseverança doutrinária, não é perseverança na comunhão, e você está fora do padrão do modelo bíblico de Atos 2. Se você faz parte de qualquer ministério da igreja, e você também só vem quando está escalado, está errado. Sinta-se exortado, advertido no amor de Jesus. E a mim cabe essa responsabilidade. Mas está errado. Então, na verdade, até mesmo estar arrolado na igreja. Se você eu estou no hall de membro, sou membro da igreja, mas não participa da vida comunitária, não participa da vida da igreja, isso também não é comunhão bíblica, isso é ser membro e ser sócio de um clube. Você vai quando quer, quando faz sol, quando está com calor. Ninguém vai no clube quando está chovendo, mas na igreja a gente vem, Quando está chovendo, nós estamos aqui em comunhão e cultuando o Senhor.
Então não tem esse negócio. Então igreja não é um evento semanal. Botam-se na sua cabeça. Igreja não é um evento semanal. É uma família redimida, é vida compartilhada, é cuidado mútuo e é presença constante. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Então comunhão, como diz Atos 2, não é uma coisa simbólica, querido. Eu tenho comunhão com a igreja. Só simbolismo. Na prática não existe. Mas é prática, é abrir a casa, é partir o pão, é sustentar o necessitado, é carregar os fardos uns dos outros. Está entendido isso, não? Então a gente vai, a partir de hoje, perseverar na doutrina dos apóstolos, não vai faltar os ensinos da igreja, porque a gente vai ser cheio do conhecimento de Deus e vamos perseverar na comunhão. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Terceiro ponto, eu falei que era 4, e falta o tempo está correndo. A gente também vai perseverar, porque diz aqui, né, que eles perseveravam nos meios de graça. Onde é que nós temos aqui? Veja bem, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é o partir do pão e as orações no contexto reformado, se não exatamente meios de graça que nós temos da parte do Senhor? Aqui nós vemos esses meios ordinários que o Senhor, na verdade, estabeleceu para cada um de nós para sustentar a nossa fé, os sacramentos e a oração. Hoje realizamos um sacramento. Os sacramentos bíblicos, e presta atenção, o que é sacramento? Sacramento é aquilo que foi, não é, trazido por Jesus, que foi ordenado por Jesus e ele mesmo também decretou a sua continuidade. E aí por isso que a igreja cristã, reformada, bíblica, entende biblicamente só temos 2 sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo, porque foi Jesus que disse, façam isso e façam repetidamente. Então o partir do pão aqui incluía tantas refeições comuns, fraternas, quanto a ceia do Senhor, e a igreja perseverava na mesa do Senhor, porque ela entendia que Cristo, ele se comunica sempre conosco espiritualmente, com o seu povo por meio dos sacramentos. Então não falte, queridos. Valorize o sacramento. As orações eram constantes. Diz aqueles, lembra do que é perseverança. Né? Quer que eu repita? O que é perseverança ou está massificado? Eles perseveravam. Eles estavam ali mesmo quando as oposições, as dificuldades, as coisas, mas ele fala, eu vou, né? Faça sol ou faça chuva, nem que canivete na minha cabeça, mas eu vou. Isso é perseverança, isso é vontade. A gente está cheio de desculpa, mas eles perseveravam nas orações, eram constantes na oração, porque eles entendiam que oração, para eles, não era um acessório, eram coisas centrais da vida cristã. Como é que você vê a oração? Como um acessório? Ou como algo que realmente é inevitável, que não dá para ficar sem, que é necessário, faz parte do nosso alimento, da nossa vida espiritual. Sem ela não podemos viver. Então os meios de graça são instrumentos pelos quais o Senhor aplica sobre o seu povo os benefícios dessa redenção bendita. Né? Então a perseverança na fé, ela é sustentada por esses meios. Então não há perseverança nunca onde os meios de graça são negligenciados. Ah, pastor, então agora eu só vou no culto dia de ceia. Na verdade, não é nada disso. É também, em especial. Então, como é que a gente vê isso aqui de maneira clara, aplicada? Olha, se a gente despreza a ceia do Senhor, se a gente negligencia a oração comunitária, ou se a gente trata o culto como algo opcional, fique certo, você vai enfraquecer sua fé e a vida da igreja. A fé perseverante ama todos esses meios que Deus instituiu, porque a gente entende que o culto como esse que nós estamos aqui não é algo periférico. É essencial para a nossa vida. É por isso que nós temos insistido, valorize aquilo que nós temos de tão significado na nossa vida. Né? O culto, a escola dominical, a oração. Então, perseverar nisso tudo é reconhecer que a gente depende de Deus
todo momento, todo instante, continuamente. Então entenda isso, né? Por último, nesses 10 minutos que eu tenho, vamos falar sobre o quarto ponto. Já falei 3. Perseveraremos na doutrina dos apóstolos. Amém? Perseveraremos na comunhão dos santos. Amém? E perseveraremos também nos meios de graça. Mas agora, por fim, eu peço a sua atenção para aquilo que diz o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, né? O que a gente percebe aqui? Primeiro, a fé que persevera, ela não é uma fé dominical. Ok? Meu dia de fé é domingo. Meu dia de compromisso com o Senhor é domingo. Meu dia de ser crente é domingo. Já pensou nisso? Mas era diária. Manifestada visivelmente. Alegre. Reverente. O termo nos mostra, e o texto aponta aqui, que eles caíam na graça de todo o povo. A vida comunitária impactava aquela sociedade. E o crescimento que a gente tanto continua trabalhando para isso, ansiando, o crescimento da igreja não era uma estratégia. Não entenda vocês que o crescimento da igreja que a gente tem visto acontecer neste lugar não é estratégia nossa. A gente aqui não tem um plano, né? Vamos fazer assim, pintar a parede preta, vamos botar o teto preto, vamos botar luz de holofote, vamos fazer isso aqui para poder a igreja crescer. Não é nada disso. Não há estratégia humana para acontecer isso. Diz o texto que é o Senhor quem acrescenta. Deixa eu beber água. Então a perseverança ela é humana na nossa responsabilidade, mas ela é divina na sustentação. Então a fé verdadeira produz esse testemunho público, produz alegria, produz simplicidade de coração. E aplicando isso para a nossa realidade, se a igreja não entender que ser igreja não é um simples programa semanal, mas um ritmo diário de vida, a gente não vai estar aqui encaixado dentro desse paradigma normativo de Atos 2. A ausência pessoal constante. Bota uma coisa na sua cabeça, irmão. Você é corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você não é membro de uma instituição administrativa. Então, se a sua ausência pessoal ela é constante na igreja, você não está revelando o entendimento de que você é corpo. Pelo contrário, você está evidenciando e trabalhando em prol de um enfraquecimento espiritual. Você não foi chamado para poder aparecer de vez em quando, para poder cultuar o Senhor de vez em quando, para poder participar da dinâmica da vida da igreja, ser igreja, quando você quiser, de vez em quando. É perseverança. O mundo precisa ver uma comunidade vivendo o Evangelho. Uma igreja que persevera vai se tornar esse farol em meio dessa geração corrupta e perversa. Amém? Bota isso no seu coração, querido. Para de pensar, não, vou na igreja apenas quando está bem, quando quer, quando sentir vontade. Não, nós somos chamados a perseverança. E perseverança é andar na contramão dos nossos próprios gostos, vontades, querências. É cumprir o chamado de Jesus a tempo e a fora de tempo. Então eu concluo aqui, eu fecho essa prédica de hoje, essa mensagem de hoje, ao nosso coração, dizendo que, na verdade, o que nós temos aqui em Atos 2, em especial, nesses versículos que lemos,
não é simplesmente um idealismo humano, mas é o resultado, é o fruto da obra de Jesus naqueles corações. Eu espero que você não entenda todo esse arrazoado de ensinamentos da palavra de Deus como sendo algo ideológico. Não, é a vontade de Jesus, aquele que operou no seu coração o chamado para ser igreja. Foi Jesus, na verdade, falando dele, e eu não posso concluir essa mensagem sem falar dele, porque ele é o cabeça da igreja. Foi Jesus quem perseverou perfeitamente. Ele é o exemplo maior de perseverança junto ao Pai, porque diz a Escritura que ele permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz. Em dado momento, Jesus falou assim como a gente costuma dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Você podia dizer isso todo dia. Ah, Pai, se possível, eu não queria ser crente hoje. Ah, Pai, se possível, hoje domingo, nesse solzão, hoje domingo, por causa desse... eu não quero ir para a igreja. Mas, Pai, eu sei que a tua vontade não é essa. A tua vontade é que eu esteja junto com o povo, junto com o corpo, aprendendo do Senhor. Eu não posso viver a igreja sozinho. Existem motivos de força maior? Existem. E a gente entende motivo de força maior se você estiver deitado no hospital, numa cama, doente. Todas as outras coisas, não é? Como diz a Escritura, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas se tornam, não é, faculdade da nossa prioridade, daquilo que nós estabelecemos como necessário. Então, a igreja persevera assim, e ela persevera nessa comunhão, porque Cristo perseverou. Nós somos, né, os ramos, Ele é a videira. Então, a gente precisa entender isso, e vivendo dessa forma, a gente vai criar essa comunidade visível, que é sempre comprometida doutrinariamente, fraternalmente, sacramentalmente, e também como vida, né? Que o Senhor então nos livre, queridos. Minha oração nessa manhã é que o Senhor nos livre de uma fé ocasional. Amém? Que o Senhor também nos conceda a fé perseverante. Que a nossa igreja não seja um evento, mas seja vida. E que Cristo seja visto em nossa comunhão fraterna, na nossa forma como nos conduzimos. E, como diz o texto, enquanto a gente fizer tudo isso, enquanto perseverando estivermos, a gente vai experimentar essa promessa. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que seja você perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nos meios de graça e também na forma visível como você se conduz como igreja. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, cabeça da igreja, e o Senhor que fundamentou todas as coisas pelas quais nós devemos ter como base, a fim de nos conduzirmos como o teu povo, como a tua igreja, como aqueles que, independentemente de gostos, vontades, querências, estão dispostos a perseverar no chamado e na obediência do Senhor. Que essa palavra nos exorte, nos traga o gosto de revermos posturas, prioridades, paradigmas, modelos, e que a gente, ó Pai, se firme na Tua palavra. E que assim a gente possa Te agradar e sermos encontrados por Ti fiéis. Então, faz isso, por favor, na vida de cada um de nós, mudando o nosso pensamento e alinhando a nossa vida
àquilo que tu queres. Em especial, como vida comunitária, como igreja, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Derrama sobre nós a tua bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e com o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e glorioso Pai, e a comunhão e as comunicações do Espírito Santo, o nosso Consolador, seja com cada um de nós que aqui está e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, queridos. Pode sentar, nós temos alguns avisos e já peço a sua atenção. Falamos sobre perseverança nesta manhã e à noite estaremos falando sobre discernimento. Amém? Então você quer ter discernimento na sua vida? Então vem à noite em nome de Jesus. Bom dia, igreja, graça e paz. Passando aqui para dar um aviso rápido, né, sobre a nossa 14ª Multifeira dos Empreendedores na IPA. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que colaboraram nesses 2 anos com os empreendedores e com as ofertas. A gente conseguiu arrecadar R$ 16.202,53. Então, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E nesses 2 anos eu estive na frente, Deus me capacitou, me auxiliou. E agora a gente está passando, né, o ministério para os irmãos abençoados Antônio e sua esposa. Então, que Deus possa fortalecer, dar ânimo e continuar trabalhando no reino do Senhor da melhor forma, com excelência para Ele. Então, gostaria de deixar 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Rapidinho, irmãos, bom dia, igreja. Estou aqui no nome do Ministério de Mulheres para avisar que o nosso ministério deu início, né, e começamos já agora em fevereiro. O macramê retornou, então tem sido lugar de abençoar mulheres que não conhecem o Evangelho, então espero que também vocês estejam orando por eles. As nossas reuniões nos lares começam sexta-feira, e essa sexta-feira especial vamos dar início na minha casa, então espero vê-las. E no próximo dia 7 temos o nosso primeiro chá de mulheres do ano de 2026. Então, convido a todas as irmãs a estar presente para esse ano caminharmos juntas, crescendo no conhecimento de Deus.